vídeo nós vamos tratar por que a nova aliança é mencionada em 1 Coríntios capítulo 11, se ela foi feita ou planejada para Israel e Judá. A partir do versículo 17 de 1 Coríntios 11, Paulo começa a tratar do assunto a ceia do Senhor e as desordens associadas à sua celebração pela Assembleia de Corinto. Ele começa a chamar a atenção para as divisões e heresias em Corinto. Você pode ler isto nos versículos 17 a 19 de 1 Coríntios capítulo 11. Paulo então trata da ceia dos coríntios, do versículo 20 a 22, antes de chegar ao assunto da ceia do Senhor, nos versículos 23 a 26. De fato, poderíamos intitular os versículos 17 a 22, as coisas como eram em Corinto, e os versículos 23 a 26, as coisas instituídas pelo Senhor. Ao apresentar aos coríntios a instituição da ceia, Paulo estava voltando aos primeiros princípios. Que melhor maneira de convencê-los de uma de sua grave partida do que lembrá-los da simplicidade e beleza de como tudo começou. Aqui temos uma revelação direta do Senhor a Paulo. Pois eu recebi do Senhor, diz Paulo, no versículo 23, do que aconteceu no cenáculo. Paulo irá, portanto, dizer-lhes que o Senhor tomou o pão e lembrá-los das palavras do Senhor, isto é, quando ele disse, isto é o meu corpo que é partido por vós, versículo 24. Paulo também falará do cálice, o Senhor Jesus. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus falará do cálice. Ele tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento, ou a nova aliança, no meu sangue. 1 Coríntios 11, versículo 25. E é nesta conexão que a nova aliança é mencionada neste capítulo. O Senhor dá a entender que a antiga aliança foi deixada de lado. Primeiro lemos sobre a nova aliança em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34. É nova, ou novo no sentido de ser diferente em natureza e forma do antigo. A nova aliança não foi feita com a igreja. Segundo Jeremias, será feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Isto é citado pelo escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 8, versículo 8. Esta aliança será desfrutada por eles em um dia futuro, quando aprenderão que se baseia no sacrifício do Messias, a quem uma vez rejeitaram. Enquanto Hebreus, capítulo 8, deixa claro que Israel e Judá são os beneficiários diretamente desta nova aliança, vemos no capítulo 10 de Hebreus, desta mesma epístola, que nós, como crentes desta presente dispensação, agora desfrutamos dos benefícios espirituais deste mesmo sacrifício. O Senhor Jesus disse uma certa vez, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isto está registrado em João o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Tenho certeza de que você está interessado nas palavras de muitos grandes homens e mulheres de nosso tempo. Presidentes, estadistas, executivos, reis, todos tiveram coisas interessantes e convincentes para nos dizer, mensagens para nós que podem afetar nosso pensamento e até mesmo mudar nossas vidas. Considere a pessoa que falou as palavras que começamos este vídeo, pois ele disse, verdadeiramente, verdadeiramente. Ele não é um político, CEO ou professor. Ele não era um presidente, almirante ou general, mas a pessoa mais poderosa que este mundo já viu. O Senhor Jesus Cristo, Deus manifestado em carne, o Filho de Deus que veio do céu. Ele diz, eu vos digo,
Pode ser mais direto, mais profundo do que isto? Esta é uma mensagem que afeta não apenas sua vida aqui na Terra, mas também seu destino na eternidade. Então, pare e ouça o que esta grande pessoa tem a dizer. Tem a dizer a você. Esquece dos outros. Aqui está algo em que se pode confiar por causa de quem de quem essa pessoa é. O que então ele diz? Ele diz: aquele que ouve e crê naquele que me enviou. Em outras palavras, aquele que ouve e crê em mim, e na minha palavra tem a vida eterna. Ouvir, acreditar ou crer e ter. O que poderia ser mais simples? Você ouviu e ouve a palavra, a sua palavra. Possivelmente já ouviu a sua palavra e tem ouvido na escola dominical, ou lendo a Bíblia, ou de outra maneira. Ou talvez tenha ouvido neste vídeo pela primeira vez. Qual tem sido a sua resposta a Ele, a Jesus Cristo e a sua palavra? Incredulidade? Adiar? Desconsiderar? Você está disposto hoje a descansar nele por toda a eternidade? Você está disposto a descansar apenas em sua palavra? Isso é tudo o que ele pede de você para possuir a vida eterna. O versículo usa a palavra condenação. Diz-nos que já estamos condenados por causa da incredulidade. Nossos pecados, pois nascemos pecadores, significam condenação eterna, uma distância entre Deus e nós por toda a eternidade. Venha um momento comigo e ficaremos no sopé de uma colina nos arredores de Jerusalém, num monte chamado a Caveira. É uma visão sombria e terrível. Lá estavam 3 homens, então eles estão pendurados em cruzes, e o do meio é o mais maltratado do que os outros e usa uma coroa de espinhos, quase irreconhecível como homem. O Filho de Deus está sendo punido, é ele no meio. Ele está levando a condenação, sendo punido por Deus pelos pecados dos outros, não os seus, pois ele não tinha pecado. Levando a condenação pelos meus pecados, que eu deveria ter levado por toda a eternidade, ser condenado no inferno. Deus está, ou então descarregou sobre ele naquele momento o juízo que cabia a mim, a minha iniquidade, meu pecado. Quando eu estava buscando a salvação, tudo o que Deus me pediu para fazer foi descansar na obra da cruz. Seu filho foi punido por meus pecados. Eu vi, pelos olhos da fé, que o Senhor Jesus, na cruz, carregou minha condenação. Ele suportou a sentença que era minha. Ele ficou no meu lugar. Ele tomou meu lugar. Esta é a verdade que liberta os pecadores. Sua palavra, a palavra do Senhor, para você é: creia em mim. Confie sua alma a Ele. Você não será mais condenado. É o que Ele está dizendo. Você terá passado da morte eterna para a vida eterna. Que simples ato de fé que tem um impacto tão dramático em seu destino eterno. Você passará da morte, do inferno, para a vida eterna no céu com aquele que carregou seus pecados na cruz. Agora mesmo, permita que seus pensamentos vão para o Calvário. Veja que ele morreu por você e creia na sua palavra que diz a você: tem a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você acredita nisto? Ele diz que aqueles que creem na palavra de Deus têm a vida eterna. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: pelas suas pisaduras, é uma profecia sobre a morte de Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Na língua original, no hebraico, nós somos, torna-se nós fomos. Você consegue ver isto?
É pela fé nele que você pode ser curado pelas suas pisaduras. Ouça a sua palavra e creia e tenha a vida eterna. Deus não pede mais do que isto. Como um pecador arrependido, desejoso desta salvação, porque ninguém vai ser salvo se não quer largar os seus pecados e ter uma nova vida, Deus pede que você creia no seu Filho. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que faz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, você que me ouve, quer ser salvo? Quer fugir da condenação eterna? Quer estar junto de Deus na eternidade? A Bíblia aponta só um meio de salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Este versículo está em Atos capítulo 16, versículo 31, e os outros versículos que eu citei estão em João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21, Atos capítulo 4, versículo 12, e Efésios capítulo 2, do versículo 8 a 9.